O hino 5, logo à frente, muito além do sol. Teve a queda de energia, então atrasamos aí alguns minutos. Então vamos remir o tempo, né? Convido os irmãos para ficar de pé, para lermos uma escritura. E desta feita eu quero ler no livro do irmão Tiago. A epístola de Tiago já está bem próxima aí das cartas de Pedro, João, depois de Hebreus. Tiago, no capítulo 1, versículo 19.
Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e se foi, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito ou no seu trabalho. Amém? Amado Deus e soberano Pai, nós te damos graças nesta hora, te rendemos louvor, honra, glória e adoração, porque tu és digno de tudo isto e nós, por mais que desejemos, não conseguiremos expressar a alegria que há em nossas almas, que há em nossos corações, quando temos descoberto o plano que tu planejaste desde antes da fundação do mundo e nos incluíste neste plano para nos expressarmos ou para sermos aqueles que expressaria também a tua imagem no tempo do fim. Da mesma forma que tu dispensaste para teu filho o papel de ser aquele que te apresentaria ao mundo, onde as pessoas poderiam olhar para o teu filho primogênito e ver nele a tua própria imagem, a tua própria semelhança, ou ver o próprio Pai através do Filho. E sendo que isto foi um exemplo para nós, Pai, estamos supostos também a sermos a mesma coisa, a ser um reflexo da glória do Deus Todo-Poderoso enquanto estivermos aqui na terra. Bem sabemos que muitos estão apagando o seu fulgor ou distanciando-se da luz a ponto de já não poder refletir a mesma. E rogamos o nome de Jesus Cristo que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que não nos desviemos desta verdade, para que a cada dia possamos seguir adiante rumo ao Senhor Jesus Cristo, aquele que é autor e consumador da nossa fé. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos ajuda nesta hora no aprendizado de Tua Palavra, que o Teu Espírito guie nossos passos, guie os nossos pensamentos, controle nossas emoções e que possamos ter um bom tempo de aprendizado na Tua presença. No nome amoroso de Jesus, Teu Filho, é o que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Vocês podem assentar. Nossa saudação aos meus irmãos que estão em conexão conosco. Cardoso Moreira, alguns irmãos que não estejam cultuando na região de Contagem, então estão nos ouvindo, Belo Horizonte, seja onde for. Deus abençoe a cada um de vocês, que possamos, nesta hora, meditarmos na sua palavra, deixando de lado nossos próprios pensamentos, né? Quem esteve no outro culto, no culto anterior, pode muito bem recordar que nós falamos sobre monte ou montanha de superstição. E depois eu procurei a montanha e encontrei foto da montanha a qual o irmão Brana se refere, a montanha da superstição. O irmão Brana estava trazendo para a igreja, no sermão Acende a Luz, um tema sobre a diferença do momento enquanto está em escuridão e você não sabe bem o que está na sua frente e o que acontece quando o sol brilha. Tudo fica diferente. E ele levou esses pensamentos a nos mostrar pelas Escrituras que a luz maior é o sol. Mostrando também que no lado espiritual nós temos a nossa luz, sobre a qual nós temos que caminhar na sua claridão ou no seu conhecimento, e esta luz é o Filho de Deus que diz: eu sou a luz do mundo, se alguém me segue, não andará em trevas. Então aqueles que não seguem esta luz, é claro, estarão aí sendo assombrados com suas imaginações, suas ideias próprias, pensam que é uma coisa quando é outra, pregam um evangelho que não é a verdade, que significa que estão tropeçando com o pé
em pedra. Na verdade, não tem recebido anjos para lhe guardar nos seus caminhos, para que não tropece. Os anjos que têm recebido, anjos ou mensageiro que eles têm recebido, ensinadores, têm trazido para eles um evangelho pela metade, falsificado. E Paulo disse: se isto acontecer, você tem que negar isto, ter isto como uma maldição. Mas se é um anjo enviado da presença de Deus, trazendo então as boas novas, eis que trago novas de alegria, como disse aqueles anjos que foram conversar com os pastores que têm tido a graça de se encontrar com um verdadeiro mensageiro vindo da parte do Deus Todo-Poderoso. Como disse o anjo para William Branham: eu fui enviado da presença do Deus Todo-Poderoso para dizer para você que tipo de ministério é esse. Os ministros que têm encontrado anjos verdadeiros de Deus, então estes ministros e ensinadores são bem-aventurados, porque eles encontraram a luz da palavra de Deus para o seu dia. Eles têm encontrado com o batismo do Espírito Santo, o qual os leva, os guia a toda a palavra, a ponto deles poderem manifestar a palavra de Deus para o seu tempo. E se não é desta forma, baseado na Escritura, no que o William Branham trouxe neste sermão, significa que tudo que a pessoa está fazendo é obra do homem, é ensinamento do homem. Em outras palavras, ele está olhando para si mesmo, está dando o que ele acha que é o correto, a interpretação que ele tem. Não adianta dizer o que William Branham disse, tem que dizer tudo que ele disse, porque às vezes você cita parte da palavra e as pessoas pensam que você tem toda a palavra. No entanto, algumas partes você não concorda. Então é bom saber o que pensamos a respeito de tudo sobre a palavra de Deus, porque toda igreja do Deus vivo, todo grupo do corpo de Cristo, eles terão que chegar ao conhecimento do Filho de Deus, ou não terão a luz do sol sobre eles. Ao contrário disto, é estar olhando para si mesmo, apresentando a si próprio. Do mesmo jeito como diz Tiago, você estará olhando para um espelho, nesse espelho está sendo refletida a sua própria imagem, e você olha para si e diz: quão belo eu sou, que esperto eu sou, que experiente eu sou. Daí a pouco, quando sai diante do espelho, você esqueceu como você era, você começa a agir diferente, porque falta ali o novo nascimento, falta ali o batismo do Espírito Santo, falta ali uma verdadeira experiência, ou falta este vaso está sendo usado por aquele que veio para realizar este trabalho de alarido, voz de arcanjo e trombeta, o mesmo Deus que se faria presente. E se esse Deus se faz presente, então é claro que aquele homem, aquela mulher, moça, rapaz, seja o que for, elas não podem olhar no espelho para ver sua própria imagem. Elas precisam ser o espelho. Elas precisam ser a imagem de Deus aqui na terra. Esta é uma grande diferença. Em 2 Timóteo, em 2 Coríntios, capítulo 3 e o versículo 18, disse Paulo: mas todos nós com o rosto descoberto. Não é descobrir o rosto para se olhar no espelho, ver a própria imagem. É todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. É nós refletindo como um espelho. Nós então temos que ser o espelho, aqueles que levam adiante o reflexo, a luz. Refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isto, o irmão Branham prega sobre isto neste sermão, acende a luz. E eu quero conectar isto com o nosso tema sobre a presença de Deus. A presença de Deus nesses últimos dias, a presença de Deus não reconhecida. Creio que é o culto número 22. Então que nós estaremos falando sobre isto. E eu quero vos fazer lembrar que esta presença é como um sol
que espanta toda escuridão, todo medo, toda interpretação. Agora, irmãos, o sol está tão longe, mas tão longe da terra, tão distante, que a luz do sol ela demora 8 minutos e aproximadamente 18 segundos para chegar aqui na terra. Este é o trajeto na velocidade da luz, como dizem. Ela passa 8 minutos e 18 segundos para alcançar a terra. Este astro-rei, poderíamos chamar o astro-rei, poderíamos chamar esse culto disso, o astro-rei, o magnífico astro-rei, aquele que todos rendem homenagem, todos rendem respeito, como aconteceu no sonho de José. Até mesmo o sol, a lua e as estrelas, as 11 estrelas, se curvavam diante dele, porque ele era uma representação de Cristo, era um tipo perfeito de Cristo e assim sucessivamente. Pois bem, esse astro-rei, por maior que seja, por tão imenso que seja, em comparação com o planeta onde vivemos, é só mais uma estrela. É só mais uma estrela no meio de outras, quem sabe, 200 bilhões que existem em nossa galáxia, quem sabe a quantidade. Por outro lado, ele tem luz própria, porque ele representa algo, ele tem luz própria. Em contraste a isso, a lua não tem brilho próprio. A lua ela não tem brilho próprio. Se a igreja tiver de emitir alguma luz, ela tem então o seu símbolo, ela tem o seu tipo, representado pela lua. A luz da lua que você vê, e às vezes em noites aí, dependendo da época, né, do mês, a luz da lua que você vê, que chega a clarear as estradas, bonito viajar, a luz do luar, não é? Na verdade, aquilo é a luz do sol que está sendo refletida pela superfície lunar. A Terra está numa determinada posição que você não vê o sol, mas a lua está numa posição que a luz do sol está batendo nela, e ela reflete aquilo direto para a Terra como um espelho. É como se a lua fosse um espelho do sol. Vê? Fosse um espelho do sol. Agora, isso nos mostra, de acordo com o que disse São Paulo, todos nós, com o rosto descoberto, sem nenhum medo, sem nenhum temor, porque você não é covarde, você não se acovarda, você não se esconde, você não fica no fundo da caverna dizendo: eu não quero ver o que está acontecendo, não quero entender sobre isso, já sou crente, já sou batizado, já estou na mensagem, não quero mais saber sobre isso, não tenho que estudar sobre essas coisas, não tenho que ouvir sobre isso. Pastor fulano de tal disse que não é assim, que eu não tenho que examinar nada, é somente crer, é só crer, e pronto. E permanece no fundo da caverna onde a luz não pode atingi-lo. Então isso significa que essas pessoas ficarão amarelas, ficarão doentes, porque elas não pegam nem o raio do sol e, consequentemente, se não pega o raio do sol, não tem como refletir. Não tem como refletir a luz, não é? Não tem como refletir a luz. Então, não são espelhos, não são espelhos. Ok, o irmão Branham disse que quando o sol nasceu naquela manhã, ele pôde ver que o monte da superstição não era algo tão feio. Parágrafo 18, ele disse: então eu observei, depois de algum tempo, o majestoso sol começar a se mover sobre a escuridão. E quando isso aconteceu, separou as trevas da luz, empurrou a escuridão para trás. Finalmente ele se elevou às alturas, até o topo da montanha, e mostrou como ela realmente era. O sol iluminou e mostrou como a montanha era, e toda coisa sinistra e medos que eu tinha acerca da superstição, do que eles falavam sobre aquele monte, né? Dissipara quando o sol estava brilhando no seu poder sobre ela. O sol, parágrafo 19, o sol é o rei de todas as luzes nesta terra. É interessante como o irmão Branham
no seu pouco estudo, ele tinha tão vasto conhecimento sobre esse tipo de coisa, sobre os astros e tal. Com certeza ele lia bastante sobre isso. Por outro lado, foi um homem iluminado com a ciência de Deus, o qual foi além da ciência humana, além da ficção científica. Ele foi além da imaginação dos homens mais entendidos. O sol é o rei de todas as luzes nesta terra. Ele não disse que era de todo o universo, mas apenas desta terra. No que concerne às luzes naturais, não importa quanta luz artificial possamos ter e quantos grandes raios elétricos possamos produzir. O que você mais vê por aí é eletricidade ou raios elétricos produzidos pelo homem. São coisas bonitas, trabalhos bem apresentados, sermões bem floridos, concepção humana bem produzida, ideias bem arquitetadas, pessoas que sabem como se apresentar, como falar, como montar um esquema, como produzir um trabalho e apresentar para as pessoas, e o povo fica, que admirável, que admirável. Agora, isto é trabalho humano, trabalho do homem, esforço do homem. Paulo disse que foi colocado como um sábio arquiteto. Ele disse: eu fui levantado por Deus para ser o arquiteto deste projeto. E ele disse: depois de mim, quem vir, aqueles que vierem depois de mim, cuidado em como vão construir em cima deste fundamento que eu estou sendo posto, que eu estou colocando aqui. Cuidado, porque a construção que for de palha, que for de madeira, que for de feno, tal e tal, isso vai ser queimado pelo fogo. Vai ser queimado pelo fogo. Vê? Eu não vou entrar em detalhes sobre isto, de forma como até mesmo eu gostaria, porque um sol ou uma estrela como o nosso Sol, ela chega em um momento que ela morre, né? Ela vira uma supernova, como dizem. Agora, isso terá que dar lugar a outra coisa. Porém, isto é outro estudo que nós teremos no futuro, se Deus nos permitir. Eu fico apenas prometendo e às vezes eu pago e as pessoas não percebem, né? Quando eu pago essas promessas que eu faço nos cultos. Pois bem, tudo que o homem pode produzir, todo o conhecimento que eles conseguem levar adiante, a forma como eles fazem com a palavra de Deus, a forma como eles fazem com esta mensagem, e apresenta algo bonito, uma claridão que deixa as pessoas tontas. Outros ficam fanáticos, e tudo isso por causa das superstições que são criadas em cima de determinados temas. Mas o irmão Branham disse que quando o sol nasce, todas as demais se obscurecem. Todas as demais se obscurecem. Agora, nós tínhamos que ter o nascimento, o surgimento do sol, ou deste brilho, maior do que todos os outros nesse tempo do fim. Ou iríamos ficar tropeçando com os rudimentos desta mensagem sem saber quem desceu nesse tempo para iluminar nosso entendimento. No parágrafo 20, esta é a mesma coisa que acontece com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus se levanta, toda superstição, fanatismo, denominacional e coisas se espalham, e ela mostra exatamente o que ela é. Vê? Quando a palavra de Deus se levanta, quando ela se apresenta, quando realmente você a escuta, foi o que Jesus disse: este evangelho do reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. Então ele se referiu a um específico evangelho. Não foi qualquer evangelho denominacional fabricado pelo homem. Ele estava se referindo ao evangelho puro como ele entregou, como ele pregou. Não adianta chegar numa nação e pregar um evangelho falso. Não adianta chegar até você e apresentar uma interpretação dessa mensagem. Isto não vai produzir novo nascimento nas pessoas, de maneira nenhuma, porque elas não estão recebendo vida. Elas não estão recebendo a vida de Deus, a vida que vem pela palavra. Mesmo que haja semente dentro desta alma, neste coração, mas tem que ser atingida pela luz. Tem que ser atingida pela luz, pelo raio.
do sol, pela estrela maior, pelo astro rei. Ok, lendo a mensagem. Deus no princípio disse: haja luz, a luz, verdadeira luz, a luz rei, a luz rei, vem somente pela palavra de Deus. Vê? Este sol do qual estamos falando. Ora, se você examinar em toda a Escritura, você vai descobrir que quando se fala do sol, está falando sobre o Filho de Deus. E o que o Filho de Deus trouxe para nós? Ele trouxe um conhecimento. E aqueles que andavam em trevas viram uma grande luz. E que conhecimento é este? O conhecimento de seu Pai, o que seu Pai deu a ele para entregar. Então, se a pessoa não recebe a manifestação do Pai que veio através do Filho, ou a forma como o Filho apresentou o Pai, então as pessoas estão longe desta luz, elas não receberam a luz do sol, está com alguma pedra por cima, estão dentro de uma caverna escura, porque a luz deste sol só brilha sobre você quando você recebe o mesmo entendimento que Jesus Cristo tinha, tanto dele quanto de seu Pai, principalmente. Que te conheçam a ti só, conhecer, ter experiência, poder entender, enxergar, ver, vir às claras, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, e assim sucessivamente. Então, esta luz vem somente pela palavra de Deus. Deus separou luz das trevas no princípio, e a palavra de Deus feita manifestada sempre separa luz das trevas. Vê? Quando a palavra de Deus é feita manifesta. Agora, é claro que você apenas falando sobre a palavra de Deus, o que você pensa? Bem, as pessoas têm a Bíblia, as pessoas ouviram muitas pregações, as pessoas sabem, conhecem, vamos dizer assim, o mapa da estrada, porque eles têm o mapa em suas mãos, e no mapa estão os traçados, quilometragens e tudo, mas aquilo tem que ser feito manifesto. Não adianta ter tudo isso e não ter a manifestação desta palavra. É o que Jesus disse: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o que muitos conseguiram foi a letra desta mensagem, foi a letra desta Bíblia. Necessita então desta Bíblia manifesta, sendo vivificado, a luz atingindo este entendimento, este conhecimento, para que saia de um entendimento mental, intelectual, e se torne algo sobrenatural, uma revelação sobrenatural. Isto então produzirá o novo nascimento nas pessoas. Porque você pensa, só porque a pessoa é da igreja, só porque a pessoa se criou na mensagem, esta pessoa nasceu de novo? Observe nossos filhos quando eles crescem, o que acontece com eles. Veja, isto é falta de novo nascimento, claro. Eles se tornaram religiosos por causa dos seus pais, eles vieram para a igreja porque foram ensinados assim, eles respeitam e tal, mas vai chegar um momento que eles vão mostrar que eles não nasceram de novo, que eles não têm um novo nascimento, porque eles não morreram, eles não entregaram suas vidas como sacrifício, eles viveram através da experiência do papai e da mamãe. Quando chega o momento deles terem sua própria experiência, de negar a si mesmos, deixar tudo de lado, eles não querem. E não adianta conselho, não adianta ameaça, não adianta nada. A luz não os atingiu. Mesmo que eles tenham este conhecimento, mas isso está na mente. Isso está na mente. A nossa única esperança é que um dia eles possam encontrar com a coluna de fogo e ter uma experiência com Deus e realmente deixarem de lado tudo que eles aprenderam aí fora no mundo. Como eu disse no culto passado, o pior tempo, o tempo melhor para eles aprenderem, e eles não podem estar aprendendo, tem a desculpa da escola, vocês veem onde eles estão uma hora dessa, aqueles que têm filhos que ainda estudam, no pior tempo de suas vidas, aí na sua adolescência, puberdade, até chegar aos 17, 18 anos, eles estão nas escolas, eles estão aí fora. Vê? Quando chega o momento deles alcançarem sua maioridade e terminaram seus estudos, aí você diz, então agora eles vão assistir os cultos. Vão nada, eles já estão tão acostumados a não assistir, que um dia que eles se assentam, eles ficam com
com dor nas costas, com agonia medonha para acabar logo, para ir embora, porque eles não têm costume, eles não se sentem bem, eles não estão satisfeitos com isto que para nós é satisfação total e completa na palavra de Deus. Bem, isso tudo é processo, isso tudo é um processo, e não venha se gloriar por isto e por aquilo. Se tem uma coisa para você se gloriar, essa tem que ser no Senhor. Essa tem que ser no Senhor. Pois bem, o sol como um astro-rei, o que ele significa para nós nesse tempo, quando estamos estudando sobre a presença. Se você reservar um tempo para olhar as estrelas à noite, você terá uma visão magnífica deste céu tão estrelado, não é? E você fica empolgado a contemplar por horas a beleza de um céu estrelado. Para aqueles que estão um pouco distantes das luzes da cidade, eles podem ter isto. Mas então, quando amanhece o dia, você deixa de ver as estrelas. Pelo menos até a noite seguinte você já não as vê mais. O que aconteceu ali? Será que as estrelas sumiram? Elas desapareceram? Elas deixaram de brilhar? Não, senhores. Você olha para este céu azul e não vê nenhuma estrela, mas porém elas continuam no mesmo lugar. Amanhece porque surge no céu a mais importante de todas as estrelas do universo, a nossa estrela. Nossa, porque fazemos parte do sistema solar. Estamos ligados na sua, vamos dizer assim, na sua gravitação, na sua gravidade. Estamos gravitando ao redor deste Sol, numa velocidade constante, em uma distância constante, nos aproximando mais ou menos, dependendo das estações dos anos, porque estes astros, planetas e estrelas estão sendo governados por leis. São as leis que governam o universo, porque nosso Deus é um Deus de leis, leis que regem, leis que governam, e Ele vela pela palavra para que tudo aconteça de acordo com aquilo que Ele determinou. Agora, a nossa estrela, cada ser vivo que nasceu ou nascerá neste mundo, vamos dizer assim, de uma forma, como dizem os cientistas, deve sua existência a essa anã, a essa estrela anã amarela, com seus respeitáveis bilhões de anos de idade. Não sei quantos anos tem, 6.000 anos? Bem, se o Sol fosse uma celebridade, vamos dizer assim, e claro, para os astrônomos o Sol é uma celebridade, porém você está tão acostumado com o Sol que você não consegue mais contemplar a beleza de um pôr do Sol, de um nascer do Sol. Quem tem tempo? Quem tem tempo? Existe quadro mais belo, mais nostálgico, que mais toca na alma do que você poder contemplar um pôr do Sol? Bem, eleve sua imaginação aí para algum tempo que eu espero que seja inexistente, existe apenas em nossas fantasias. Mas pense em você, esta terra sendo coberta por nuvens de gases vulcânicos, fumaças de vulcão. Ora, um vulcão que entrou em atividade, creio que no Peru, ou aliás no Chile, ele atrapalhou o satélite, atrapalhou leituras, GPS, tudo quanto é de coisa, atrapalhou parte aqui do Brasil, sua fumaça chegou para o lado da África e tudo mais. Ok, imagine se vários desses vulcões entrassem em erupção ao mesmo tempo, lançando nuvens de gás venenosos para o espaço. Isto é, não sei quantos quilômetros a distância que isso iria, e não duraria muito, o Sol não seria visto aqui da Terra, não seria mais captado e os raios solares não alcançariam esta Terra. Talvez você ache que isso é muita fantasia, porém você sabe que uma simples nuvem, quando você está trabalhando na roça todo suado, né, no maior calor, e fica pedindo a Deus para uma daquelas nuvens ir até onde está o Sol. E quando aquela nuvem vai, você aproveita, você tira o chapéu, se abana um pouco, se refresca, e ali por alguns minutos, às vezes até segundos, você tem aquele alívio
porque simples nuvem, que são água condensada, vamos dizer assim, eu não sei agora no estado gasoso, ok? Elas interferem um pouco e a passagem dos raios solares não te alcança. Ok, então imagina agora não água no estado gasoso. Pense agora em gás venenoso que sai dos vulcões. Isto impediria a luz do sol, esses gases subiriam para uma determinada altura e esta terra seria coberta por uma película forte e ficaríamos aí, diz os cientistas, se todos os vulcões que temos conhecimento entrassem em erupção, nós teríamos uma cobertura em volta da terra que passaríamos aí cerca de uns 30 anos para poder isso se dissipar. Então, claro que a terra se resfriaria e quem sabe teríamos aí uma nova era do gelo, vai saber. Veja, só então as pessoas poderiam sentir saudade do sol. Ficaria sonhando como seria um nascer do sol. Como seria um nascer do sol? Como seria um pôr do sol? E se alguém nascesse nesse período de tempo, se tivéssemos como levar adiante a nossa geração, contaríamos para filhos, netos e bisnetos, aqueles que alcançassem isto, que um dia este sol brilhava, que um dia isto aquecia a terra, e isto seria contado em histórias, novos livros seriam escritos, e as pessoas então começariam a imaginar como seria a luz do sol. Agora, ele está aí todos os dias, mas diga-me, que valor damos? Qual a importância que damos sobre isto? Só sabemos da magnitude do sol quando ouvimos algum documentário, quando lemos alguma coisa, ou em algum livro escolar sobre o que é o sol. Mas isso não é pouca coisa. Agora, se com o nosso astro-rei aqui da Terra, do qual fazemos parte como sistema solar, é desta forma, vocês acham que é diferente com o sol da justiça? Não, senhores. Que valor se dá? Que importância tem para nós? As pessoas não estão nem ligando, estão questionando: será que esse sol da justiça existe mesmo? Será que esse Jesus existiu? Será que isso não é uma história apenas para prender nossa atenção, apenas para nos manter aprisionados em sistemas? Esta Bíblia, você acha que eu vou confiar neste livro? Isso é coisa muito antiga, estou aí se debatendo com isto. Aí por outro lado vem tantos envenenados por aí afora, vivendo determinado tipo de vida, tomando ou tendo determinados tipos de atitude só apenas para envergonhar o Evangelho de Cristo. E claro, as pessoas aproveitam e dizem: olha aí, e eram os crentes, olha, não era o pastor fulano, olha para ali, não era o missionário tal, olha a situação, olha o que aconteceu. Porque na verdade, tudo que é de ruim que acontece no mundo aí fora está acontecendo no meio evangélico. E hoje em dia tudo é às claras, tudo é mostrado, não é? Tudo é mostrado. E claro, Jesus disse: ai de quem vier escândalo. É necessário que venha esse escândalo, mas ele disse: ai daquele por quem venha escândalo. Seria melhor que não tivesse nascido, que amarrasse uma pedra pesada aí no seu pescoço, lançado no fundo do mar. Não é fácil, não é brincadeira trazer escândalo para o Evangelho, ou ser pedra de tropeço na vida das outras pessoas, ou fazer as pessoas tropeçar a ponto de começar a descrer, falar mal, blasfemar. Paulo nos advertiu a isso, mandando-nos ter cuidado, dizendo: se o teu irmão é fraco, a ponto de dizer: puxa, se eu não acredito em comer carne, então não coma carne de frente dele, para que ele não se escandalize. Por outro lado, nós não podemos estar dando tapinha nas costas de quem quer que seja, porque você nunca vai conseguir agradar quem quer que seja, não é? E assim sucessivamente. Pois bem, o nosso sol, o nosso astro-rei está aí brilhando, e vai ver que tem aqueles que nem sequer acreditam que o sol existe, ou pensam que isso é uma coisa tão natural, não é? Que sempre teve, sempre vai ter, e assim sucessivamente. Foi dito nas Escrituras: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então todo ser vivinho que nasce e morre neste planeta Terra, de alguma forma, eles têm conhecimento do sol, de alguma forma, eles são ensinados sobre Deus, de alguma forma, eles são ensinados sobre aquele que
veio, nasceu de uma virgem, morreu na cruz em propiciação dos nossos pecados. Mas isso se torna tão comum que as pessoas não dão o valor devido como deveriam dar. Bem, a verdade é que quando chega um assunto novo para você, algo que você não conhecia, você estuda sobre aquilo, você dá todo o valor sobre aquilo, mas à medida que o tempo passa, você começa a deixar aquilo de lado, aquilo começa a não satisfazer você, você está agora em busca de outra coisa, de outra novidade, e aquilo que no início despertou tanto teu interesse, já não tem tanto interesse assim. Eu não sei até quando o tema sobre a presença de Deus, mostrando para a igreja que Deus está presente, que Deus não está no céu, que Deus está aqui na terra. Eu não sei até quando isto será ensinado, isto será pregado, chamando as pessoas a se despertarem para esse grande acontecimento do tempo do fim. Mas assim como as pessoas se acostumam com tudo, você corre o risco também de se acostumar com isto e não dar o valor devido para esta doutrina que seria então escarnecida, a doutrina do rapto, a doutrina do arrebatamento. E este arrebatamento não se levaria a efeito, se Deus não descesse do céu com um alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Pois bem, para a astronomia o Sol é uma celebridade, deveria ser para todos nós. Agora, já pensou você se fôssemos entrevistar o Sol? Você já pensou se fôssemos fazer uma entrevista ao Sol? O que poderíamos perguntar para ele e o que ele nos diria? Quem sabe falaremos um pouquinho disso no próximo culto. Mas deixe-me ler algo aqui para vocês do sermão Acendendo a Luz. Parágrafo 21. As pessoas podem se levantar com isto, aquilo e aquilo outro. Ismos podem se levantar, comunismo, fascismo e todos os outros ismos podem se levantar. Superstições, cultos, o que quer que seja, pode se levantar. Veja aqui os pensamentos do irmão Branham, o que ele chegou a englobar dentro de tudo isto. Ele falou sobre pessoas, ismos, comunismo, fascismo, todo tipo de ismo, superstições, cultos, o que quer que seja pode se levantar, como se levantou. E todo mundo ficou atrapalhado, sem mais saber o que era a voz de Deus. No meio de tantas vozes, como saber qual é a voz de Deus? No meio de tantas interpretações, qual é a correta dentro desta mensagem? Mas, diz o profeta, quando aquela luz rei da Bíblia se levanta, todas as superstições de coisa, mas veja, nós sabemos que ela está lá. A palavra de Deus está nas suas mãos, a Bíblia está bem aqui, e sabemos que existe algo em algum lugar. Mas até que ela seja vindicada e comprovada que é luz, então não temos o direito de discutir contra isso, porque ela isola todas as outras luzes. Amém. Não quer dizer que não era luzes. Era a luz de Lutero, a luz de Wesley, a luz pentecostal. Tudo bem, eram luzes. Eram luzes. Pode ser luz da vela, da lamparina, do candeeiro, do lampião, e foi aperfeiçoando, né? Chegou na luz elétrica. Qual é a outra luz que ganha da luz elétrica? Porém, mesmo assim, acima disso, tem a luz do sol que comanda tudo. Vê? Está acima da luz elétrica. Não estamos dizendo que não seja luz. Todos os outros ensinos que vieram tinham a sua porcentagem de luz. Tudo. O batismo, a Santa Ceia, o lava-pés, a doutrina sobre o envio de um profeta, e assim sucessivamente. Tudo tinha a sua porcentagem de luz. E era o que tínhamos, era um palito de fósforo aceso, é muita coisa para quem está na escuridão total, né? Quando faltou luz, agora há pouco eu procurei, cadê que achei? Essas coisas devem estar no cantinho, já no jeito, né? Cadê fósforo? Cadê vela? Cadê nada para acender? Uhum. Aquela lâmpadazinha do candeeiro, né, do querosene, era tudo para nós. Eu lia com aquilo, trabalhava, a turma costura de noite com aquilo, faz tudo.
né? Mas hoje, o que você conseguiria fazer com aquilo? Demoraria um bom tempo para você se acostumar, né? Pois bem, não estamos dizendo que não seja luz. Era luz, sim. Foi muito bom. Nos tirou da denominação, nos livrou de muitas coisas. Mas chega um momento que o sol se levanta e todas estas luzes pode apagar o fósforo, pode apagar a lamparina, pode deixar o lampião do lado, pode apagar a luz elétrica, pode meter o dedo no interruptor e apagar. Você está no campo, você está caminhando na estrada, o sol está a pino. A menos que você queira ficar dentro da sua caverna denominacional e dogmática, então qualquer coisa para você, qualquer vagalume te satisfaz. Mas estamos em liberdade total, correndo no meio do campo, não é? Com o céu azul, o céu limpo, poucas nuvens e o sol batendo na nossa cara. Esta é a fase que temos que ficar quando estamos na presença de Deus. É grãos que você coloca no campo, que você coloca no terreiro de casa, vamos dizer assim, para amadurecer, para secar na presença do sol. É este tempo que nós estamos hoje. Sim, mas veja, nós sabemos que ela está lá, mas até que ela seja vindicada e comprovada que é luz, então não temos o direito de discutir contra isso, porque ela isola todas as outras luzes. Jesus disse que a palavra de todo homem seja mentira e a minha verdade. Sua palavra é superior a todas as palavras de homens, superior a tudo, qualquer coisa. Sua palavra é luz. E nós sabemos que no princípio deve ter havido nevoeiro, e era deprimente e escuro, enquanto o mundo estava girando. E sendo que Deus sabia que ele necessitava de luz, agora sua semente já estava na terra, porque ele havia semeado ali. Agora ele precisava de luz para trazer a semente à vida, para fazer aquela semente viver, porque a semente já estava lá. Amém? Semente já estava em você. É assim. Se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, a semente de vida já estava em você. Você foi eleito em Deus antes da fundação do mundo, mas no tempo correto vem luz para atingir a semente, para que ela possa brotar para a vida. Vê? Sem isto você não nasce, sem isto você não frutifica, sem luz você não amadurece. E esta luz é o próprio Deus quem traz o seu próprio entendimento, o seu próprio conhecimento. Isso se trata de Deus vindo para ser glorificado em seus santos, endossado. É Deus trazendo sua glória, trazendo sua iluminação, trazendo a revelação, trazendo a sua mente para a igreja. Foi isto que foi prometido em todo o Novo Testamento, falando desta hora a respeito da aparição de Cristo, quando ele traria tudo às claras, quando você não ficaria nas escuras. Por isso que não é uma parte aí do corpo, uma parte qualquer. Se trata de olhos para ver, olhos da águia, se trata de cabeça, se trata de mente, se trata da luz de Deus, do entendimento de Deus vindo à igreja, para que ela saiba o que ele sabe, para que ela diga a mesma coisa que ele diz. Amém? Vamos colocar de pé, vamos agradecer a nosso Deus. E assim, nosso Pai, te agradecemos no nome de Jesus Cristo, por este pequeno tempo que tivemos aqui junto com os teus filhos, meditando sobre a tua palavra. Senhor Deus, se estas coisas são a verdade, então confirma isto em nosso entendimento, em nossa mente, dando-nos aquilo que temos ido buscar nesta hora. Tu sabes a necessidade de cada um de nós, por quem estamos aqui, o porquê estamos aqui. Entregamos diante de Ti nossos entes queridos, entregamos diante de Ti nossos filhos, esposo, esposa, nossos amigos. Por alguém nós pedimos de forma especial, não porque essa pessoa é mais especial do que outra, mas porque são pessoas que mais nos tocam, que mais está próximo de nós, ou de quem nos apiedamos, ou sabemos que estão passando por um momento bem complicado em sua existência. Por outro lado, Tu conheces todas as coisas e Tu sabes quem nesta hora não apenas está necessitando, mas Tu sabes quem nesta hora pode
alcançar favor da tua parte, o favor imerecido teu. Então nós rogamos que o Senhor cumpra a tua vontade sobre a vida destas pessoas que vivem conosco, que convivem, ou que nos encontram, que falam conosco. Que o Senhor cumpra a tua perfeita vontade sobre os teus filhos, sobre a tua igreja, e que possamos receber de ti o que realmente necessitamos, não o que desejamos. Perdoa nossos pecados, Senhor, nossas incapacidades. Sabemos que tu podes nos fazer capaz, mas ajuda-nos a morrer para nós mesmos, a deixar de lado nossas próprias ideias e não nos apegarmos a este mundo tentando ganhar a nossa vida aqui, porque bem sabemos que quem fizer isto vai perdê-la. Pai, ajuda a cada um de nós. Olha para dentro das nossas almas, para o profundo do nosso entendimento, do nosso coração. Como disse teu servo Davi, vê se há em mim algum caminho mau. E, Senhor, o que estiver de errado em nós, que seja queimado com fogo de altar, e nos guia pelo caminho eterno, e que o Senhor possa resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. No amoroso nome de Jesus Cristo, nós te rogamos estas bênçãos para a tua glória. Amém. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Até o culto de domingo, se o Senhor nos permitir. E amanhã à noite, querendo Deus, estaremos indo com aqueles que desejarem ir para cultuarmos com os irmãos lá de Jundiaí. Deus abençoe.